Já iniciei, professora. Tá, obrigada. Rafael, a palavra está com você. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos pela presença. A Cristina, a gente tem um grupo dos professores que são economistas da casa, e a Cris ela teve uma ideia de organizar uma série de webinars ali, falando sobre os mais diversos temas. Então, semana passada a gente rodou um evento teste, que contou com a presença do professor da casa, né, o Leonardo Trevisan, e de um professor da PUC de São Paulo, foi o professor Nelson Marconi, falando sobre uma possibilidade de um novo plano Marshall na economia mundial, com a questão da pandemia do coronavírus, né? E aí, tanto eu como o Fábio, a gente acabou sugerindo um outro tema para a Cris, que a Cris aceitou de bom grado aqui, que foi um tema, digamos assim, mais microeconômico, que puxa mais um pouco para a questão microeconômica e análise setorial, né? Que foi o impacto das crises, não apenas da pandemia, mas a pandemia está ocorrendo agora, né? Então, uma crise um pouco mais recente, assim, sobre as cadeias globais de valor. E a gente acabou convidando dois professores que são especialistas nesse tipo de estudo, tá? A gente vai ter o professor José Luiz Pimenta, que é professor da casa, mas ele também tem uma interface com o setor empresarial muito latente, assim, na carreira dele. Então, ele foi gerente já de exportação da a Bia, não me lembro, o Pimenta pode me corrigir se eu tiver errado. E ele também trabalha atualmente como gerente de relações governamentais da ANCHAM, que é a Câmara Brasileira de Comércio Brasil-Estados Unidos, né? Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, tá? Vou passar a palavra para o Fábio fazer as honras da casa para o professor José Luiz. A gente só está com um problema, que o outro convidado, que é o professor Diego, provavelmente ele vai entrar um pouquinho atrasado, porque ele estava num compromisso externo. Mas a ideia vai ser mais ou menos a seguinte: tanto o professor José Luiz Pimenta como o professor Diego Coelho, eles vão falar em torno de 15, 20 minutos, e depois a gente vai encaminhar a discussão com as perguntas de vocês, consolidadas, e com alguns pitacos nossos também. Tudo bem? Passo a palavra ao Fábio, para o Fábio apresentar direito o Pimenta. Boa noite a todos. Eu conheço o professor Pimenta de longa data, né? Para mim, até tem que condicionar para falar professor José Luiz Pimenta, para mim é o famoso Zé, né? Zé da Marília, o Zé do Antônio, por aí vai. O José Luiz trabalha há muito tempo na área de relações governamentais / relações internacionais. Tem muita experiência tanto na relação de, digamos, empresários com o setor público brasileiro, como o empresário brasileiro com contato com o empresariado internacional. Então, ele conhece, digamos, o meandro dessas relações e como impactam, né? Então, começando, em primeiro lugar, prazer te receber aqui, Isa. Obrigado por ter aceitado o convite, e bate pronto. E aí vamos começar a nossa conversa, basicamente perguntando o que é a dúvida de todo mundo, tá? De certa forma, como é que o Covid-19, ou basicamente o que está acontecendo aqui, essa parada em virtude do Covid-19, deve deixar de consequência em termos de cadeias globais? Aonde impacta, aonde deixa de impactar? A gente pode parar, é muito ousado pensar basicamente no mundo que pode ser mais fechado pós-Covid-19, ou alternativamente pensar que, em virtude de todo mundo estar querendo ouvir a Organização Mundial de Saúde, a gente pode pensar num grande reforço das instituições multilaterais e como é que vai ser o desdobramento disso para termos de negócios, que é o que você acompanha no seu dia a dia. Mais uma vez, obrigado, José, a palavra agora é sua para você explorar esses temas aí. Muito obrigado, todos me ouvem bem aí? Acho que sim. Fiz reunião o dia inteiro, tá todo mundo nessa agora, né? Fazendo reunião o dia inteiro, então acho que os microfones e os fones de ouvido estão a todo vapor aí. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Eu acho que o Rafa, o Fábio, daqui a pouco o Diego também, e outros professores que eu vejo aqui na nossa sala.
Obrigado pelo convite, por estar aqui, poxa, é uma honra, né, poder falar para um público tão qualificado, os alunos que estão aí também, né, acho que a gente vive um momento onde a gente, mais do que qualquer outra coisa, a gente tem que se comunicar, a gente tem que tentar entender esse problema juntos, os efeitos desses problemas, desse grande problema, dos problemas derivados desse grande problema juntos, né? E mais do que isso, entender as relações entre eles para os nossos setores, né? Que a gente atua, né? Seja no mundo corporativo, no mundo acadêmico, enfim, na área de serviços propriamente dita, na economia mais chão de fábrica, na economia real, né? Como vocês economistas gostam de falar. E o fato é que quando a gente olha para a cadeia global de valor, ou para as cadeias globais de valor, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante conceituar, né? A gente está falando aí de todas as atividades que, em sequência ou concomitantes, né, dão forma, desde uma ideia, desde um conceito até um bem final, até um produto final. E isso é uma concepção, enfim, uma conceituação clássica de CGV. E o que muda efetivamente, né? O que varia efetivamente? Porque o conceito ele não é tão novo assim. Ele é um conceito que foi ganhando forma ao longo do tempo, sobretudo nas últimas décadas. Ele muda a partir do momento em que novos players, novos atores, novos países começam a se especializar ou a cada vez mais participar dessas cadeias globais de valor, né? Dessas cadeias produtivas, dessas cadeias de suprimento em nível global. E aí, desde os anos 2000, mais ou menos desde os anos 2000, um pouquinho antes, mas sobretudo desde os anos 2000, a gente tem um player aí fundamental, tem um ator fundamental, um país que mudou a geografia dessas cadeias globais de valor, que é a China. Então, pegando o gancho da sua pergunta, Fábio, exatamente isso. Eu estava até lendo uma matéria hoje da Harvard Business Review, acho, não me lembro, que fala exatamente isso, né? Ninguém conhecia Wuhan e de repente todo mundo ficou sabendo que Wuhan é uma cidade, é um polo de suprimento global, um hub global produtivo de peças, né, para todas as grandes montadoras do mundo, assim, né, Renault, GM, entre várias outras, né, Fiat, Chrysler, entre outras. Então, a gente começa a entender que a China, ontem, para quem viu o depoimento do ministro Mandetta, disse, olha, a China supre praticamente 90% de toda a cadeia de equipamentos, de EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Para quem pode acompanhar, a gente pelo menos está acompanhando todo dia, não só por conta da Anshan, mas por conta de tudo que a gente vem enfrentando em termos de perguntas, né, no âmbito da Câmara, sobretudo. Então, você vê o efeito que a China teve no comércio global e, claro, quando a gente fala de números, né, o que a China representa, a gente pode falar sobre eles, mas o fato é que a China se tornou um grande supplier em nível global, né? A gente tem hoje praticamente 1/3 dos bens comercializados, um pouco mais do que... Oi? Alô? Posso? Acho que alguém falou alguma coisa? Pode seguir, José. Pode seguir? Tá. Não, então, o que eu estava dizendo é exatamente isso. Como hoje a gente tem mais ou menos um pouco mais de 1/3 dos bens comercializados, hoje o fluxo de comércio internacional de mercadorias está na casa dos 35 trilhões de dólares. E quando a gente olha Expo e Impo, né, importação e exportação, e quando a gente olha para essa cifra gigante, numerosa, né, a gente sabe que um pouquinho mais de 1/3 são bens intermediários. E esses bens intermediários procuram cada vez mais lugares de fácil, vamos dizer assim, acesso à produção. A China foi o grande precursor disso, depois o Sudeste Asiático veio a reboque, porque a China começou, em alguns setores, a ficar um pouco menos competitiva. Mas o ponto é que a crise afeta, e isso não é só minha opinião, vi vários analistas falarem sobre isso, a crise afeta e ela gera um choque necessariamente de oferta em nível global. Então, a crise ela mexe com a oferta em nível global, não só de medicamentos, mas também a gente começa a ver a questão do petróleo, enfim, as companhias aéreas, e é claro que não só a oferta, mas aí você tem todo o ciclo de oferta e demanda que acompanha as cadeias produtivas também em nível global.
mas por ter nascido sobretudo na China, por ter impactado principalmente a China, né, fica aí o lampejo daquilo que pode acontecer em termos de recuperação, principalmente chinesa, que o mundo nesses últimos anos respirou, né, não com a ajuda de aparelhos, a gente vem crescendo numa taxa de 2,5% a 3% ao ano já faz um tempo, mas o ponto é que o grande puxador disso tudo é um consenso, é a República Popular da China, né? Seja por conta da demanda, seja por conta de toda a produção que ocorreu nas décadas de 90, sobretudo 2000, por uma economia voltada para a exportação, um crescimento vertiginoso voltado para a exportação, e depois, a partir de 2010, por um crescimento voltado, sobretudo, para a expansão da sua classe média, um crescimento voltado para enfim, produção interna e consumo também interno, aquecimento da economia em nível interno. Seja para um ou seja para outro, a China consumiu muito do mundo, né? Com a notícia de que a China deve crescer aí cerca de 3%, que é muito, até 3, 4% esse ano, mas é bem abaixo daquilo que ela vem crescendo nos últimos 10, 15 anos, 7, 7,5%, 6% ao ano. Dito tudo isso, né, enfim, hoje, as cadeias globais de valor, elas sofrem não só por conta da China, né, mas principalmente por conta de um outro país que começa a ter aí nascer, surgir como um epicentro da crise do Covid-19, né, da Covid-19, que são os Estados Unidos da América. Então, se por um lado você tem um grande supridor internacional e também um grande consumidor internacional, que é a China, pelo outro lado você também tem um grande supridor internacional e também um grande consumidor internacional, que são os Estados Unidos da América. Então, esses dois países, necessariamente, por serem primeiro a China e depois os Estados Unidos os grandes epicentros da crise de Covid-19, os Estados Unidos começou há pouco tempo, mas já ultrapassou a Itália, enfim, já sempre esteve à frente de Espanha, também ultrapassou a China em número de casos. Ninguém sabe o tamanho dessa crise nos Estados Unidos, né? Eu pude ler algumas críticas em relação à grande descentralização do sistema de saúde norte-americano, as respostas tardias do presidente dos Estados Unidos, enfim, análises que foram feitas ao longo desses dias, mas o ponto, e há até professores especialistas no assunto aqui, eu vejo que a professora Denilde está aqui, né? E o fato é que a China aparentemente resolveu parte de um problema. Os Estados Unidos ainda começam a criar a tração necessária para correr atrás desse problema. Óbvio que o primeiro grande impacto é na redução de cargos, na demissão de funcionários e também na crise efetivamente econômica da economia real, quando ela passa da crise efetivamente financeira, né, e começa a chegar na crise real. Hoje saiu uma notícia surpreendente da The Economist, que mais de 6.600.000 americanos entraram com pedido, né, do chamado do seguro-desemprego deles, né, efetivamente buscando auxílio governamental para enfrentar a crise. Isso nunca aconteceu, né, na história recente dos Estados Unidos. Então você tem dois grandes polos de cadeias globais de valor, onde essas cadeias globais de valor operam, né, que necessariamente foram afetados pela crise, e o tamanho disso tudo, o buraco disso tudo, a gente ainda não consegue, enfim, dimensionar de uma maneira apropriada. O que a gente sabe é que a demanda do petróleo tem caído, o preço do petróleo despencou, né, o aumento maciço de seguro-desemprego, uma diminuição brusca, né, um movimento que surpreendeu o mercado da diminuição da taxa de juros norte-americana pelo Fed recentemente, as companhias aéreas sofrendo podem chegar a um prejuízo de 100 bilhões de dólares em 2020, FMI já sinalizando uma redução do crescimento global aí, né, já sai da casa dos 3%, e isso na semana passada. Vamos ver o que eles têm para falar na próxima semana, né, com os números atualizados. Mas todos solicitando cada vez mais, você vê o pool de políticas aí implementadas, né, calcada, sobretudo, em diferimento de impostos, né, atrasos em impostos, então ampliar isso de alguma forma, o escopo do pagamento desses impostos, e liquidez. A palavra que se ouve muito hoje, né, no mercado é necessidade de você ter liquidez, é de irrigar efetivamente a economia. Não adianta só diferir impostos, né, isso no mundo todo.
né? Mas efetivamente crédito, 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 e fazer com que esse crédito chegue efetivamente à economia real. Esse acho que para iniciar a fala em termos de cadeia de valor, cadeias globais de valor, se há algum se o choque necessariamente é na oferta, né, e a gente sabe disso e que está ocorrendo necessariamente nesse momento, a gente tem que ver, e acho que até a discussão pode levar a isso, né, até que ponto oferta e demanda podem não puxar o crescimento, porque a gente sabe que esse ano vai ser muito complicado isso, mas estabilizar em algum momento ao longo do ano, né, essas operações internacionais. E aí depois a gente pode falar um pouquinho de protecionismo, de cadeias nacionais, mas eu acho que para dimensionar o tamanho da crise que a gente vive economicamente falando, eu não sou especialista em saúde, embora tenha lido bastante nos últimos dias, aí, acho que todo mundo leu, mas economicamente falando, acho que esses dois polos sofrendo o que estão sofrendo, a China talvez recuperando um pouco mais agora, mas a porrada, né, o baque foi feito, né, o baque ocorreu. Então, o mundo necessariamente, a recuperação mundial, em termos de produção, em termos de produtividade, em termos de supply chain, necessariamente vai passar pela recuperação desses dois grandes players globais, China e Estados Unidos. Acho que para começar isso, Fábio, aí eu não sei como é que vocês acho que quer expandir um pouquinho mais, enfim, abrir para as perguntas, mas estou à disposição. Vamos seguindo aí da maneira que vocês quiserem. Obrigado, José. O professor Diego Bonaldo acabou de chegar de uma frente de trabalho emergencial, literalmente falando, né? Eu vou pedir para o Rafael agora fazer as vezes com o Diego e colocar ele também na nossa conversa sobre os impactos da Covid-19. Obrigado, Fábio. Então, assim, vou apresentar o professor Diego. O professor Diego Coelho, um grande parceiro nosso aqui, né? E é um professor que tem se notabilizado aí nos últimos anos pelos estudos sobre cadeias globais de valor. Acho que essa é uma questão bem importante, que marca a trajetória do Diego ali. Também é uma pessoa que tem uma experiência muito importante em consultorias empresariais, de comércio internacional e também de cadeias globais. Então, por isso que ele está aqui, a gente vai poder explorar um pouquinho o conhecimento do Diego nesse sentido, tá? Então, assim, Diego, o Pimenta ele começou a falar um pouco sobre os potenciais efeitos do Covid-19, né, da Covid-19 sobre, tipo, o cenário geral, assim. Ele focou muito nos Estados Unidos, na China, que foi o primeiro, digamos assim, epicentro ali. E eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre os possíveis impactos, assim, da Covid-19, trazendo um pouquinho isso para a realidade brasileira. Assim, a tua experiência, a gente queria ouvir um pouco isso, a tua experiência sobre a inserção do Brasil no comércio internacional. Será que isso vai ser, de fato, prejudicado? Será que a gente vai ter uma queda brusca nos IEDs? A gente queria ouvir um pouquinho isso de você. Obrigado, Diego. Olá, Rafael, professora também, Cristina Helena aqui, o Fábio e o Pimenta. Boa tarde. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, principalmente a todos e a todas que aqui estão nesse webinar. Eu não vou falar que eu estou muito feliz de estar aqui, e não é nada contra o evento, obviamente, que eu acho que falar de felicidade ou de alegria no momento desse, a gente tem que ter um pouco de serenidade, mas a gente tem que também perceber que a tecnologia, você vê, nós estamos durante um distanciamento social, mas a tecnologia permite que esse distanciamento seja feito com proximidade e afetividade entre nós, porque nós estamos diante de uma crise humanitária. Então, eu agradeço o convite, eu acho que a gente tem oportunidades importantes aqui para refletir sobre esse momento. Eu vou fazer, então, uma rápida fala, Rafael, porque eu acho que nós estamos aqui com um público bem interessante, engajado para debater e abrir para as perguntas. Mas eu vou tentar problematizar o seguinte: obviamente que a gente traz isso para o contexto nacional, mas a gente está diante de um cenário internacional. O que eu acho bem importante de a gente considerar é duas coisas. Primeiro, assumir que nós estamos, de fato, diante de uma crise humanitária, de caráter sanitário, que ela tem impactos profundos na economia. Normalmente, quando a gente olha na história da humanidade, a gente já enfrentou várias crises, mas normalmente a gente enfrenta essas crises olhando para o retrovisor, ou seja, o que aconteceu e o que a gente faz daqui para frente.
isso em pós-guerra e algumas epidemias que não se tornaram pandemias, ou pandemias até que a gente tinha um histórico de tecnologia social para fazer isso. A grande diferença que nós temos para essa é que nós estamos vivendo uma crise que é quando a gente olha para frente, a gente também não tem muita certeza do que está acontecendo, por vários motivos. Primeiro, no campo epidemiológico, a gente ainda não entendeu o Covid, a gente não entendeu o quadro clínico, a gente não entendeu como ele se prolifera de fato, a gente não tem ainda uma vacina e não tem um remédio. Então, nós estamos lutando contra o vírus e contra a doença, concomitantemente com os efeitos econômicos disso. E efeitos econômicos que vão jogar, provavelmente, para uma depressão muito pesada em âmbito mundial, justamente porque, como o Pimenta falou, a gente vai ter impacto em oferta e demanda. Então, não é um cenário como, por exemplo, acho que a maior parte daqui vai se lembrar, até porque é um público mais jovem, mas estava lá. A crise de 2008 era uma crise financeira que culmina numa crise fiscal. E a gente já tinha certos instrumentos para pensar isso a despeito da magnitude. Agora a gente está diante de uma pandemia que a gente ainda não sabe como evolui, não sabe como vai lidar. Então, imagina o nível de incerteza, não apenas para as políticas públicas, mas também para qualquer tipo de negócio, investimento. Tá? Então, é um cenário para quem faz análise de risco, eu estou vendo alguns colegas de mercado que fazem, a professora Denilde também, aqui, que é especialista em risco. Vocês imaginam o que é modelar um cenário de risco colocando uma pandemia no meio, justamente quando a curva epidêmica ela se ajusta cotidianamente por tentativa e erro, porque a gente ainda não tem uma receita para isso. A gente tem um monte de variáveis aí. Enfim, esse é o primeiro ponto. A gente tem que assumir isso. Eu acho que, com todo respeito, é uma irresponsabilidade a gente não assumir a magnitude do momento. Para a gente enfrentar o momento, a gente primeiro tem que assumir a realidade da complexidade e profundidade desse momento. E o segundo ponto é sobre uma palavra que ficou muito importante, que é uma palavra que a gente usava numa acepção positiva, mas que agora ela vai ter impacto negativo, que é o termo disrupção. Tanto é que acho que a maior parte de todos aqui, todas, a gente sempre falava em tecnologia disruptiva, inovação disruptiva, temos que ser disruptivo. E o Covid, aqui tanto a caráter de contágio como a doença, ele tem promovido uma disrupção, mas uma disrupção que ela é muito, muito ruim em termos econômicos e sociais. O que eu quero dizer? Nós estamos diante de uma pandemia que ela gera uma crise econômica numa configuração da produção, de comércio, de bens, de serviços e financeira que o mundo nunca tinha estado até então. Eu não falo isso de um nível de integração, mas de um potencial de integração. Então, por exemplo, do século XX para o século XXI, já não era mais possível a gente pensar comércio e investimento como pensávamos antes. Porque a gente viu justamente a emergência dessas cadeias globais de valor, que o professor Pimenta muito bem definiu, não vou ficar aqui definindo. Mas quando a gente está num cenário de cadeias, quando essas cadeias se constituem, a despeito delas promoverem ganhos gigantescos de produtividade, isso é empírico, elas também foram pautadas em elos de fragilidade que a gente nunca tinha tentado, e que a gente nunca tinha pensado. E quando eu digo nunca, os modelos até então que a gente trabalhava na economia não tinham incorporado uma pandemia dessa natureza. O exemplo que eu vou dar é o seguinte, para vocês entenderem como a disrupção aqui no sentido de irrupção, de ruptura de uma cadeia complicada. Quando a gente pensa numa estrutura input-output, eu estou pensando as empresas que vão desde insumos, matérias-primas, até os elos finais de consumo e pós-consumo. Só que o que acontece? Quando eu pego, por exemplo, vamos pensar em indústria que é mais fácil. Quando eu pego do elo de manufatura, a indústria aqui para trás, para a montante da cadeia, eu tenho toda uma cadeia de fornecedores. E essa cadeia, por divisão do trabalho, por especialização e ganhos de produtividade, ela explode de maneira gigantesca. Eu vou dar um exemplo que um colega acabou de publicar um paper super interessante agora em março, que é o Ben Golub. Ele está, não lembro, vou tentar ver qual que é, ele tá em Harvard. Em que ele coloca o seguinte, vou dar um exemplo para vocês que está no paper dele agora de março. Todo mundo sabe quem é aquele o Airbus 380, né? O Airbus 380, só de fornecedores de partes e peças, são 1.500 empresas. Essas 1.500 empresas fornecem para a Airbus partes e peças, mas você imagina que para elas, né, montarem essas peças, quantas outras empresas você não explode isso. Só que o que acontece?
Isso é uma cadeia de suprimento. Quando eu vou para o conceito de cadeia de valor, eu não penso só no fluxo de informação e logística entre aquele que vai suprir quem está ajusante da cadeia. Eu penso quanto esses players podem criar de valor entre eles. E quem faz administração aqui vai entender o que eu estou querendo dizer, que uma das grandes estratégias das empresas é justamente criar valor com quem está para trás da sua cadeia por meio de relacionamento. Relacionamento que passa por confiança. Bom, não sei aqui quem tem experiência empresarial ou não, mas tem muita gente que fala de maneira correta que meu fornecedor também é meu cliente, eu tenho que trabalhar muito bem com ele. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que na cadeia de fornecimento para montante, a gente não tem apenas suprimento no mercado aberto de preço. A gente tem muitas relações que passam, inclusive, por relações de confiança, de potencial de confiabilidade daquele fornecedor fornecer para você por meio de criação de valor. Um economista muito importante na macroeconomia, Olivier Blanchard, já fazia isso em estudos lá atrás. Mas vamos trazer esse relacionamento. As empresas, então, por mais que elas tenham seguros nas suas atividades econômicas e pensando nos seus países, elas se vinculam a empresas por laços de confiança. Então, o que acontece? Elas não fazem, entre aspas, uma diversificação de portfólio muito racional, pensando, tudo bem, e se aquele país quebrar necessariamente? Porque você vai jogar isso no residual do seu modelo. Então, você vai ficar com esse fornecedor. Quando você dá uma disrupção aqui, você vai desconstruindo toda a cadeia. O que acontece com o Covid? Ele simplesmente parou o mundo. Eu não estou falando parar o mundo no sentido pejorativo, porque socialmente ele tem que parar. Mas eu estou falando, quando você promove essa parada, você simplesmente promove a ruptura desses elos de cadeia, inclusive com confiança. E fazer a troca de fornecedor já é difícil. E imagina quando todos os fornecedores estão com dificuldade. O que isso acontece de uma perspectiva para a gente que está nas pontas? Pensando para quem já está mais ajusante da cadeia. Vem gargalos em efeito cascata. Quando uma empresa de pequeno porte, que faz uma pecinha que fornece para alguém, que fornece para a Airbus, ela para, esse efeito ele vai ter uma magnitude para o final da cadeia, para o downstream da cadeia, gigantesco. É mais ou menos aquela metáfora que o bater de asas da borboleta lá, num cenário desse, vai fazer uma tempestade em todos os fluxos. De uma maneira imediata, como a gente vê isso? A gente vê queda do comércio e a gente vê queda de investimento. Como o professor Rafael pediu, a gente está fazendo estimativas, mas para vocês terem uma ideia de números, o último relatório da UNCTAD, que é o principal órgão aí, ele já estima uma retração de fluxo de investimento direto de 40%. Mas, veja, a gente está estimando, a estimativa que a gente fez mês passado para a queda de investimento era uma estimativa com o presidente Trump falando que não ia parar em quarentena. Só que semana passada, isso que eu estou falando, a incerteza é tão grande que cada etapa que a gente faz, isso já muda todo o modelo. Então, o que a gente falar hoje nesse webinar, para ser bem sincero, a hora que terminar o webinar já mudou, gente. Tá? Então, tá realmente, é praticamente uma projeção de cenário up to date, que está complicado. Então, o que acontece? Nós estamos desmantelando essa cadeia. Mas não é uma cadeia, gente, esse que é o problema da confiabilidade que eu queria dizer. Não é uma cadeia que eu fecho a porta, passa a crise, eu abro a porta e tudo funciona. Porque nesse processo, quem está para montante da cadeia, muita gente vai quebrar. E quando voltar, você não restitui isso no curto prazo. O que eu quero dizer é o seguinte, não existe mais, a partir de hoje, normalidade econômica na nossa análise. A gente vai voltar para o mundo da maneira que voltar para o mundo, numa economia que não vai ser a mesma economia. Qual vai ser essa economia, não sabemos. Mas as cadeias serão impactadas fortemente nisso. Para vocês terem ideia, no começo já de... Estamos em abril, começo de março, eu não vou citar a empresa porque ela não permitiu falar, mas uma empresa no interior do estado de São Paulo, ela já tinha parado a sua produção porque a cadeia dela de fornecimento que estava na Ásia já estava desmantelada. Então, uma empresa no Brasil, no começo de março, já parou a sua produção porque desmantelou a cadeia dela montante. Então, a questão é o seguinte, se a gente pegar 5.000 maiores multinacionais do mundo,
elas já estão aí projetando quedas de faturamento de mínimo de 20% e algumas já estão pensando em queda de 200%, ou seja, elas vão entrar em prejuízo pesado. Tá? É um cenário dramático, tá? Que a gente vai ter que pensar como resolver. Então, para falar dos impactos da Covid em cadeias globais de valor, eu acho que o Covid ele impacta a própria ideia de uma cadeia global de valor. Justamente porque a gente tem dificuldade de fazer esses linkages entre os elos em âmbito internacional. Como a gente vai conseguir reconstruir isso? Essa é uma questão. Só para vocês terem uma ideia. Mas as empresas, aquelas que têm maior potencial, podem adquirir as menores. As estimativas de queda das projeções já para o primeiro semestre de fusões e aquisições são gigantescas também. As empresas falaram, gente, eu nem sei também se eu vou adquirir, porque hoje eu estou bem, mas eu não sei se eu vou ter quanto capital de giro para me segurar. Quanto tempo? Então, eu acho que a palavra que volta à tona agora é disrupção, mas a disrupção é o seguinte, negativa. Como é que isso vai impactar? Agora, também não quero trazer aqui, gente, um cenário catastrófico. O que eu quero dizer é o seguinte, até para passar, e a gente pode daí entrar... Aliás, dando um exemplo empírico para vocês, só que empírico. Eu vou falar isso porque, obviamente, é público, isso foi na TV Cultura. Uma parte da reunião do Comitê Executivo de Combate ao Covid do Governo do Estado de São Paulo, Comitê Econômico, o governador abriu a reunião na TV Cultura, segunda-feira. E a gente está num debate muito grande no Estado de São Paulo, como fazer a reconversão industrial para equipamentos de proteção individual na saúde e também equipamentos médicos de baixa, média e alta complexidade. Reconversão industrial é você pegar, por exemplo, uma empresa que faz calçados e reconverter aquela planta produtiva para fazer máscaras, por exemplo, tá? Se alguém o conceito não estiver claro. Enfim, o CEO da Alpargatas nessa reunião, vocês podem até achar no YouTube, porque ela foi ao vivo, deve estar no site da Cultura, ele anunciou que a Alpargatas já fez a reconversão industrial para a produção de máscaras. E a gente está com uma demanda muito grande. Problema, ele não consegue insumo, porque o principal insumo para máscara é TNT, que é tecido não tecido. E a cadeia de TNT, que abastecia muito dessa produção, não está no Brasil e ela está em regiões também que já começou a desmantelar. Então, por mais que eu consiga a reconversão, quando eu olho para a cadeia de valor para trás, então não adianta ter uma indústria aqui para frente. Vai conseguir se eu já desmantelei para trás. Então, só para passar a palavra, Rafa, e para vocês também. Claro, Diego. O ponto é o seguinte, eu não quero ser catastrófico, mas também eu gosto muito de uma frase que o Elber Barral, que foi secretário do Comércio Exterior, escreve num prefácio, numa introdução de um livro dele, que o otimista é o pessimista bem informado. Tá? Ou porque é o seguinte, você olha para o problema e você vê que o problema é péssimo, mas você se informa tão bem dele que você tem otimismo para se engajar e buscar soluções para ele. Porque a gente não pode ser aquele otimista que acha que tudo vai melhorar sem fazer nada. Então a gente tem que estar bem informado, reconhecer o problema e outra, se as cadeias foram desmanteladas, a gente tem condições de reconstruí-las, a gente só precisa pensar como. Então, passando a palavra aí, estou à disposição para o debate, alguma outra pergunta. Valeu, Diego, obrigado. O que eu estava falando com o Fábio é que eu e o Fábio, a gente vai fazer cada um uma pergunta, provocando vocês um pouquinho ali, e aí depois a gente pode abrir para as perguntas que a Cristiane está consolidando, as perguntas da audiência ali, tá? Então, assim, pegando a tua fala como exemplo, como gancho ali, queria saber o seguinte, isso acho que todo mundo está falando, se a gente pegar aquele biólogo, o Átila Yamarino, né, ele é o cara que está mais em evidência ali, porque ele está disseminando ciência pelas redes sociais, né, você é um cara bem formado, etc. E ele sempre fala o seguinte, o futuro do mundo não será o mesmo que a gente vivia. Isso você está falando nas suas palavras também, tá? E aí, você falou algumas vezes em disrupção, a ideia das cadeias serem disruptivas, porque em vários locais do mundo elas estão desmanteladas, etc. Tá? E esse é um ponto que está acontecendo mesmo, né? É um ponto bem importante. E aí eu queria te perguntar, a pergunta vai surgir de um economista mesmo, tá? Se existe alguma possibilidade da gente fazer um novo plano de substituição de importações. E aí, o que eu estou dizendo com isso?
não apenas focado no Brasil, mas os demais países do mundo fazerem a mesma coisa. Então, será que é possível? A gente sei lá, 3 semanas atrás, a gente falava muito de forma intensa, o professor Bresser na GV falava muito de forma intensa de desindustrialização. Será que é possível, a partir dessa pandemia, um cenário de reindustrialização? Essa é uma pergunta, tipo, provocativa para você e para o Pimenta. Vou passar a palavra para o Fábio agora. O Fábio já engata a próxima pergunta. E aí vocês respondem as duas de uma vez aí. Legal, obrigado, Rafa. Obrigado, Diego. Obrigado, Pimenta, pelas abordagens iniciais. Eu vou provocar, não especificamente o Diego, porque eu concordo com ele que a gente vai voltar para um estágio que a gente não sabe qual é, mas vai ser pior do que o que nós saímos, né? Acredito que é algo parecido com isso, só que quando a gente vai trabalhar, sobretudo economista, vai pensar em solução, não tem jeito. A gente vai usar as informações que nós temos e aí é o bom e velho retrovisor, né? O que tem sido colocado no radar, e aí eu pergunto se é suficiente, né? O que a gente tem de instrumento, e daí vai desde economistas mais heterodoxos até, surpreendentemente, economistas ortodoxos, recuperando 1929, recuperando a economia pós-guerra, para, de certa forma, abrir mão de uma preocupação muito grande com o equilíbrio fiscal, assumindo a possibilidade de executar políticas de renda. E aí, a minha pergunta é, pelo menos em âmbito, olhando para o Brasil, pensando que isso pode ser replicado em nível internacional, não tem jeito, a gente vai ter que combinar a política econômica olhando para o lado da renda e olhando basicamente para o lado da demanda para tentar manter minimamente a demanda aquecida e, com isso, algum grau de atividade econômica. E isso parece que a diferença agora é que isso vai se converter muito através de políticas de renda, propriamente dito. Tem um lado da oferta do governo tentar minimamente manter alguns negócios vivos, e aí a gente está falando das renúncias fiscais que o José abordou na fala inicial dele, né? E isso é o que está sendo colocado no mapa, porque é o que o economista tem, digamos, nesse momento para trabalhar. E aí eu colocaria um outro tempero. Esses elementos, política fiscal, política de renda, no funil até política monetária expansionista, combinar com algumas ações no sentido de manter a oferta. Mas, e aí eu já sei que isso ocorre um risco, porque o cenário atual não é muito favorável para isso, um esforço de retomar grandes conexões multilaterais pode ser um cenário que ajuda a evitar o tamanho da recessão que a gente que está se desenhando por aí? Pimenta, você quer começar? Daí eu vou? Eu vou colocar aqui não mais no mudo. Olha só, excelentes provocações, excelentes perguntas. Eu vou começar do Fábio e depois eu vou falar, até porque tem uma relação aí, eu enxergo uma relação muito forte entre um ponto e o outro. A questão dos acordos multilaterais, né, ou a fuga para o multilateralismo. Acho que o mundo, nesses últimos anos, cresceu, viveu e presenciou a celebração de diversos acordos preferenciais de comércio. Então, as nações fizeram parte do que a gente chama de expansão seletiva no comércio internacional. O que é isso, basicamente? Calcada na ideologia, na ideia de construir cadeias de valor, cadeias globais de valor, cadeias regionais de valor, que esse é um ponto interessante. A gente fala cadeias globais de valor, mas grande parte dessas cadeias, isso a gente sempre fala, né, Diego? As grandes partes dessas cadeias são, sobretudo, regionais, né? Como a gente tem aqui no Mercosul, como a gente tem na América do Norte, como a gente tem, sobretudo, na Europa e principalmente na Ásia. Então, essas nações passaram a fazer cada vez mais acordos preferenciais de comércio. Basicamente, o que você faz? Você elege lá um player, elege lá um ator, um país, fala, olha, eu quero abrir tal mercado para você, você abre tal para mim, a gente faz aqui um arranjo, 15 anos de liberalização, viva o livre comércio, e a gente vai aos poucos aqui construindo cadeias bilaterais, vamos dizer assim. Eu gosto de exportar automóvel para você, você me exporta agrícola e a gente segue daí. Qual que é o problema disso? O mundo funcionou assim, a gente tem mais de 400 acordos comerciais em vigor, o Brasil tem toda uma discussão do Brasil ser fechado ou não ser fechado e tudo mais, e vai impactar no que o Rafa fala de industrialização, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas o ponto é que há alguns temas que não há como você regulá-los em nível bilateral.
não há regulação em nível bilateral. Por mais que você tente, a regulamentação em nível bilateral, ela tem certos limites. Então, por exemplo, desvalorização cambial, né? Quando a gente fala muito, né, olhando lá para o passado, 2013 e tal, guerra cambial, a China desvalorizou excessivamente, né, índice do McDonald's, índice Big Mac, não sei o quê, vamos lá, câmbio artificialmente competitivo, e toda aquela discussão que ocorreu. Então, onde é que você tem que... Como é que você vai regular bilateralmente isso? Você não consegue. É só em nível multilateral, vem um acordo macro e consegue regulamentar isso. Subsídios, a mesma coisa. Eu não posso, no nível bilateral, falar assim, eu vou subsidiar tal setor, você subsidia tal setor, sendo que o subsídio vai reverberar globalmente. Eu não vou só exportar daquele setor para aquele país com que eu tenho acordo. Subsídio, se eu subsidio uma indústria, eu vou, de alguma forma, torná-la, entre aspas, mais competitiva, para todos os meus clientes em nível global, em nível mundial. Também é um tema que só em nível multilateral a gente encontra conforto. Essa questão agora, sobretudo de saúde, de sanidade, né? E aí eu por ter trabalhado na BPA, até o Rafa falou da BIA, não é a BIA, mas tem a ver com a alimentação, é a BPA, proteína animal, e trabalhado no setor de carne durante 7 anos, né? A gente sabia, né, que a China tinha déficits de sanitários, né, extremamente... E tentando correr atrás, sabe? Tinha esses problemas sanitários, criações de fundo de quintal e tudo mais, e tentando correr atrás para alcançar um certo padrão global para você poder tanto exportar quanto também para essa classe interna que vem ganhando dinheiro e quer consumir produtos de qualidade. Então, quando você olha para um problema sanitário dessa magnitude, e, para mim, em nível econômico, as respostas que têm que ser dadas agora no médio prazo e, sobretudo, no longo prazo, também em nível econômico, você vai ter que sentar. E olhando para a magnitude do número de países, são mais de 200 países que já estão com a Covid-19, eu não vejo outra forma, para alguns temas, como, né, esses que eu estou falando agora, né, ou seja, temas sanitários, temas fitossanitários, câmbio, enfim. Hoje eu vi o presidente do BIS, né, do Banco Internacional de Compensações, quase que dando um mandato, né, aos bancos centrais do mundo todo, liquidez, irriguem a economia. Então, assim, o nível multilateral ele tem o seu valor, sobretudo em momentos de crise, porque você necessariamente tem que sentar e conversar. Se as nações vão mudar a chave, né, e buscar no nível multilateral vamos dizer assim, esse consenso para você poder operar. E qual que é a vantagem do multilateralismo? Ela te dá, de alguma forma, uma previsibilidade global para alguns assuntos, para você poder tocar minimamente alguns assuntos. Foi isso que a OMC fez. Vamos falar da criação da OMC. O que a criação da OMC foi? Exatamente isso. Te deu padrões para você falar, bom, em antidumping é isso, em subsídios é aquilo, em tarifa é aquilo, agora daqui eu vou tocar. Né? E beneficiou principalmente a China depois da entrada da China em 2001. Então, respondendo as perguntas de trás para frente, eu acredito sim que algumas respostas, a gente olha aí para a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde Animal, pouca gente está falando, mas por ter trabalhado muito com a OIE, eu sei da importância que a OIE tem nessas zoonoses, na regulamentação dessas zoonoses, mais de 40%, chega de 50% das grandes epidemias aí em nível global foram provocadas nos últimos anos por zoonoses. Então, o multilateralismo ele vem, em momentos de crise, sim, jogar a luz a problemas que são transversais a todas as nações. Se vai acontecer, se vai ocorrer essa fuga boa para o multilateralismo, aí é outra história, e aí a gente pode entrar num outro debate, Estados Unidos, China, União Europeia, Brexit, tem muita coisa para ser falada. Mas que é um recurso viável, sim. Sobre reindustrialização, e é um debate que está atrelado efetivamente a multilateralismo e regionalismo, né? Hoje, né, Rafael, eu vejo da seguinte forma, o Brasil, hoje, se você pega da década de 70 até hoje, o PIB industrial no Brasil diminuiu aí 10, 12 pontos percentuais. Quer dizer, hoje a indústria responde por 9% do PIB brasileiro e diminuindo, sim, olhando cada vez mais. Em termos de crescimento, desde 2013, o crescimento a média do crescimento industrial, do PIB industrial no Brasil, ou é negativa, ou nos últimos anos foi de 0,5%. Então, assim, mas
que eu quero dizer com isso? Não é que o Brasil é um grande celeiro, como se fala, o Brasil, enfim, agora é o agro que segura. Claro, o agro tem sua importância, eu venho do agro e sei da importância que o agro tem, mas uma indústria forte, você efetivamente ter a capacidade de arregimentar industrialmente regiões como, enfim, a gente está numa região privilegiada, interior de São Paulo, próprio São Paulo, Grande São Paulo, outros polos produtivos, ilhas ou clusters, como o professor Diego sabe muito bem, produtivos, né? Os APLs, como se fala até em nível metodológico. Cara, isso é fundamental. Isso é fundamental. Qual que é a grande dificuldade disso hoje para o Brasil? Inclusive até o ministro Mandetta falou ontem, você não invoca isso em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Necessariamente para você ter essa reindustrialização, na minha visão, primeiro você tem que ter demanda para isso. Demanda gera, se não industrialização completa, ponta a ponta, que é muito difícil no mundo de cadeias globais de valor, embora a gente esteja falando exatamente dessa disrupção ou dessa realocação das cadeias globais de valor, mas se a gente não pode ter uma reindustrialização de ponta a ponta para alguns setores, se a gente tiver um poder de demanda, né, uma classe média que consuma bastante, que volte a consumir de alguma forma com pujança, investimentos virão, a gente pode se tornar montador, assim, começar do pouco, né, do beabá. Assembling, depois a gente pode distribuir, a gente começa a reconstruir algumas cadeias que se esvaíram no Brasil. A verdade é essa, né? Você tem aí, eu vivi de perto, sobretudo depois da crise de 2008, depois da crise de 2013, 2014, estava no Ciesp à época, trabalhava na Fiesp, era uma fábrica no Brasil, uma fábrica no estado de São Paulo fechando por dia, né? Durante o ano 2014 e 2015 todo. Por quê? Porque câmbio baixo, importa da China, enfim, importação, consigo suprir uma demanda e aí vai. Então, o primeiro ponto dessa fala de reindustrialização, isso não se faz do dia para a noite. Segundo ponto, que não é só demanda, é competitividade. Hoje a gente não tem competitividade para promover a reindustrialização de algumas indústrias, né, de alguns setores, como seria interessante para a população como um todo. A gente sabe que a indústria paga bem, a indústria paga mais, inclusive, em alguns setores do que o agronegócio. Há um crescimento de bem-estar, de renda, quando você efetivamente tem cadeias industriais fortes no seu país, né? Só que a gente está falando de um país que tem 80%, 70% do seu PIB de serviço. Então, essa reindustrialização, há espaço, no meu ponto de vista, sim. Mas tem que ser uma reindustrialização que aí, me perdoem os extremamente liberais, o Estado necessariamente tem que tomar partido de alguns setores que efetivamente vão ter que ser induzidos o crescimento. O crescimento não vai acontecer de maneira orgânica por conta disso que eu te falei. Foram anos de desmontagem dessa indústria, de você desmontar uma indústria que estava ali de alguma forma prestes a se ampliar cada vez mais. Você vai desmontando isso, você vai desmantelando isso. Né? O Diego é de uma cidade, né, polo têxtil, que passou por um processo de desmantelamento. Né? Entre outras várias que a gente pode citar aqui. Então, para não sem muitas delongas aí, eu acho que é isso. Multilateralismo, sim, é um caminho, porém, depende muito de quem faz o multilateralismo, que são as nações, e no caso do Brasil, que tem um comércio exterior hoje concentrado, 10 países concentram hoje 70% das exportações brasileiras, é muito concentrado. Em termos de pauta exportadora, 65% da pauta exportadora brasileira corresponde aí a 10 produtos também, extremamente concentrado. Falar de reindustrialização, sobretudo num cenário onde você tem choque de oferta e choque de demanda, não é para esse ano, com certeza. Agora, nos próximos anos, eu acho que vai depender do Estado ajudar, auxiliar, irrigar e, obviamente, despertar o espírito empreendedor que o Brasil tem, que o brasileiro tem, né? Mas vai depender de um trabalho muito forte, público e privado. É isso que eu acho. Para mim, joga a bola aqui. Isso. Tá aí, ó. Joguei. Tá aí. Primeiro, mas vai rápido, hein, Diego? Vai rápido que a gente tem pergunta da audiência. Aliás, eu quero agradecer, vou ser bem rápido, quero agradecer aqui, porque eu estou chegando um monte de perguntas, eu acho que a Maldonado está cuidando aqui, agradecer. Bom, vou pegar 3 aspectos do Rafa e do...
Eu acho que vocês estão tendo as experiências virtuais. Travou, né? Mas eu voltei, imagino. Uhum. Tá, mas assim, a vida antes e depois não significa melhor ou pior, significa vai ser diferente. É a mesma coisa para a economia. Sobre reindustrialização, a pergunta do Fábio, é o seguinte, eu vou começar pelo Fábio, eu chego rapidamente na reindustrialização, e essa é uma perspectiva minha, do Diego, tá? Primeiro o seguinte, não dá para pensar nada em termos econômicos agora, brincando com a química na CNTP ou na economia com ceteris paribus. Nós estamos num momento atípico, muito atípico, com configurações que juntam a pandemia. Não dá para você pensar qualquer instrumento de política econômica ou qualquer coisa como se fossem outros cenários. A gente está num cenário que a gente precisa estressar todo o arcabouço empírico e teórico da economia para achar a solução. Agora, Fábio, vou ser bem sério para você, essa é a minha visão. Eu já não gosto muito dessa questão heterodoxa, ortodoxa. Eu acho que isso ainda é muito no Brasil. Você vai para os principais centros de economia, isso está superado. A gente vê o que serve e o que não serve, seja de um viés heterodoxo ou ortodoxo. O que serve, o que não serve e o que os dados dizem, ou seja, as evidências dizem. E por mais estranho que possa parecer, em situações tão complexas como essas, normalmente os planetas se alinham na economia. Você vai pegar desde os economistas que vai mais ortodoxos até os heterodoxos, existe uma certa confluência de instrumentos interessantes para se pensar e estressá-los como uma solução ótima para a economia. Solução ótima aqui não é melhor. Ótima tendo em vista as alocações dos recursos e dos problemas. O que faz o seguinte, eu acho que nesse momento, Rafa, falando de industrialização, eu acho que o debate não é esse. Primeiro, minha percepção, nós não superaremos essa crise sanitária e seus impactos econômicos numa saída que não passe pelo mundo. A saída vai ser pelos países. Isoladamente, ninguém vai resolver. Então, assim, protecionismo, eu acho que não cabe. Vamos pensar o seguinte, se eu já achava que não cabia antes, num contexto normal, quando eu digo normal, que a gente estava observando com as suas características, agora muito menos. Eu não acho que é o momento de debater industrialização, não, porque hoje o momento é de pensar, gente, reconversão. O que a gente pode impactar o parque industrial nacional e internacional para resolver a situação humanitária. E, durante isso, já aliviar economicamente uma passagem menos tensa, porque ela vai ser tensa. Então, primeiro, já terminando aqui, não existe essa dicotomia que nós estamos vendo em redes sociais entre vida ou economia, peste ou fome. O problema é complexo, não é binário. Falar de crise humanitária é falar de economia. Então, não tem como dissociar isso. Então, a gente não está em condições normais. Eu acho que a agenda do dia tem que ser reconversão, sim. A reconversão passa pelo mundo. É o que a gente falou, não adianta fazer uma reconversão para um EPI, para um respirador, se eu precisar o quê? Se eu precisar trazer. Outra, é o momento de trazer a ciência. Ao invés de falar, talvez, de política de industrialização, seria uma política mais forte de trazer a ciência. A Poli, os amigos da Poli anunciaram ontem que eles conseguiram desenvolver rapidamente um respirador com 75% do custo médio industrial e eles vão agora, com algumas empresas, fazer um MVP para dar escalabilidade. Então, acho que a agenda agora é o seguinte, como a gente segura a economia nos mais vulneráveis, principalmente informais, de fato agora nós estamos falando de renda, Fábio. Nós temos um mecanismo de renda, de conferência de renda, de garantia de renda. O que a gente conseguir ter de atividade econômica, a gente busca conseguir essa atividade econômica. Agora, na agenda industrial, é como a gente dedica a indústria para resolver o problema humanitário. Então, não tem... E aí, gente, para passar a palavra, até o Milton Friedman tem passagens dele falando no Plano Marshall o que eu acabei de falar. Então, a gente vai desde o Milton Friedman, eu sei que a Cristina aqui é do grupo do Bresser, o Bresser provavelmente nesses pontos, a gente alinha todo mundo. Por quê? Porque agora a gente está numa condição muito específica. Estou aberto aí. Aqui eu vou tentar resumir algumas perguntas que foram feitas aqui no chat. Eu vi que a Cris foi uma auxiliar importante nossa, viu, Fábio? Eu tenho que pagar um café virtual, nem que seja virtual para ela, tá? Que ela foi respondendo vários alunos aqui, várias perguntas legais aqui. Eu queria só um palpitezinho de vocês no seguinte. Diego falou muito de saída, que o mundo tem que abraçar a causa, o mundo tem que caminhar para o mesmo lado, etc.
Uma pergunta que eu tentei resumir aqui, Diego, é o seguinte: você acha que o mundo ele está indo na mesma linha de praticar políticas anticíclicas? Então, por exemplo, tem alguém fora da curva nessa aplicação de políticas anticíclicas? Um exemplo bem simples, tá? Obviamente, não é nenhuma crise que possa aparecer perto dessa, tá? Mas assim, quando a gente teve a crise de liquidez proporcionada pela Ásia, lá no final da década de 90, o Banco Central neozelandês ele adotou a política mais tradicional, que é aumento de taxa de juros para tentar recuperar o fluxo de investimento de capitais, né? E o Banco Central australiano baixou a taxa de juros tentando fazer a economia girar pelo lado doméstico, pelo ponto de vista doméstico. Você acha que nessa crise que a gente está passando, a pandemia do Covid-19, etc., você acha que os países eles perceberam que eles têm que fazer políticas anticíclicas todas na mesma direção ou não? E os impactos são... E se pudesse falar de impactos regionais, de países que não estão tomando medidas dessa forma, seria legal também. E aí, Rafa, antes de vocês responderem, deixa eu aproveitar, Rafa, anotem aí. Tem um outro conjunto de perguntas, agradeço também a Cristina, que foi respondendo boa parte, livrando para a gente fez um esforço de síntese. Tem muitas perguntas sobre impactos mais regionalizados, que aí eu vou dar só uma adaptada. Teve gente que perguntou como a União Europeia vai reagir. Eu aproveitaria para dizer o seguinte: a gente vai ter é capaz que pós-Covid-19 a União Europeia venha a ganhar força e esse movimento de esvaziamento da União Europeia que se desenhava antes sofra uma certa reversão? E aí tem uma outra pergunta mais delicada que eu vou pedir para a Cristiane, que está ajudando a gente na parte técnica, a liberar o microfone da professora Denilde, que é a nossa especialista em Estados Unidos. Tem muita gente perguntando sobre o Trump. E, basicamente, como é que ficaria esse cenário, a gente já tem complicado, pós-reeleição do Trump. Então, a Denilde pensou que ia calmamente assistir aqui, que não ia acontecer nada, ia ficar tranquilo, sentada no sofá, sextando, mas não, a gente jogou para ela uma pequena bomba também. Tá? Então, pode liberar o microfone. E aí, só para contextualizar um pouco também, porque eu estou chamando a Denilde, tá, e por que é um problema, já tem literatura da ciência política. É chato colocar em caixinhas, mas colocando em caixinhas Trump, Orbán, Partido de Paz e Justiça, como aqueles governos iliberais, e que uma das peças importantes é justamente ser contra movimentos mais multilaterais. Então, como é que fica o contexto mundial? E que parece que o multilateralismo pode ser importante, mas com um presidente cravadamente anti-multilateral tendo uma possibilidade de ser reeleito. Sou eu, tá? Não, podemos ladies first, né? Depois a gente passa a palavra. Não, eu vou passar a bola para a professora Denilde, grande amiga, para falar essa parte política, eu posso voltar com aquela parte mais econômica do professor. Bom, obrigada. Eu estava aqui, nem estava assim. Veio para mim, mas posso responder, assim, é um pouco... acho que o Fábio já colocou bem a questão. Os Estados Unidos tem um grande debate se vai ter um efeito. Eu vou ser bem sincera, ainda não é possível fazer um prognóstico sobre a capacidade do impacto eleitoral para o Trump, por uma série de razões. Hoje, os americanos estão num modo de guerra. Tá? Então, essa é a lógica que está sendo colocada, que faz com que o presidente tenha poderes bastante fortes. Acho que o Pimenta até pode falar, por exemplo, de impactar proibir empresas de exportar, de atuar de forma muito extrema dentro de algumas ações de intervenção nos estados. Então, essa situação dá para o presidente uma capacidade grande de atuação. Ele demorou, há uma crítica forte à capacidade dele de responder à crise, não só a crise humanitária, de saúde, mas também a crise econômica, e tem um efeito, sim, eleitoral. Hoje, com certeza, a dificuldade econômica, os dados que são bem ruins econômicos vão impactar na percepção do eleitor, mas também há uma percepção do eleitor de que há um momento muito específico. Então, isso pode se reverter aí numa característica até
do Trump sair desse processo como alguém que conseguiu fazer essa transição e conseguiu fazer com que o país, de fato, conseguisse sair da crise. Então, hoje, ainda há muitas dúvidas se a capacidade dele é eleitoral ou não e qual vai ser o impacto para as eleições. Do outro lado, a gente tem que lembrar que os democratas ainda não têm um candidato. Tá? Então, foi ontem decidido pelo atraso na convenção democrata, então vai ter menos tempo de campanha. Se a campanha, a eleição não for adiada, acho que pouco provável. Nos Estados Unidos, raramente eles adiam a eleição, assim, acho que não tem nenhum caso, mesmo durante momentos de guerra, eles fazem a eleição. Você pode votar pelo correio, tem uma série de mecanismos eleitorais diferente do Brasil, então permite que a eleição ocorra início de novembro, mas a campanha para os democratas também vai ser muito dura. E a disputa dentro do Congresso tem sido muito dura entre os dois lados. Então por isso que há muita incerteza sobre qual vai ser o impacto eleitoral. E aos dados, o único presidente no mundo que não tem aumentado a sua popularidade não é o Trump, né? É no Brasil. Então, todos os dados mostram que todos os países e todos os presidentes, a partir do momento que eles respondem à crise, eles ganham aumento de popularidade, e isso também foi percebido com relação aos Estados Unidos. Então, acho que a gente pensar claramente, pensar esses impactos imediatos da crise na eleição, ainda é um pouco que a gente tem que ainda dourar a pílula. Há uma expectativa de que ele vai perder aí popularidade, mas os dados ainda não refletem isso. Então, acho que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Eu vi que tinha uma pergunta perguntando qual era o efeito para o Brasil, a eleição americana. E aí acho que é importante colocar. Hoje a gente tem um alinhamento, um alinhamento automático na política externa brasileira. Então, para nós, o governo americano, continuando um governo Trump, mantém essa política. Se houver mudança e entrar um democrata, especialmente o Biden, que é um moderado, mas que tem uma visão ante alguns líderes internacionais, e inclui o Bolsonaro, já fez críticas, não é o Sanders que é o mais crítico, mas já fez críticas, isso vai impactar também na nossa relação bilateral. Então, e aí vai impactar também na questão hoje, que para o Brasil é uma grande aposta, de ter um acordo de comércio, pelo menos iniciar esse acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Acho que já era algo pouco provável de acontecer e provavelmente vai ser algo que vai ter muita dificuldade de passar dentro do Congresso americano. E só para terminar aí, eu não sei se eu respondi tudo que vocês tinham perguntado, mas só para terminar um ponto, quando a gente olha para a eleição americana, a gente tem que olhar para o Congresso americano. E hoje as estimativas mostram que os democratas ganhariam tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, mesmo que o Trump ganhe, ele vai ter um segundo mandato muito difícil e as agendas dele vão, com certeza, serem barradas dentro do Congresso. Então, tanto as agendas econômicas quanto as agendas de política externa. Então, acho que a gente precisa olhar aí dentro desse grau de complexidade. Obrigada por ter aberto o meu microfone. Não, eu me alinho muito com a professora Denilde, principalmente no ponto que foge um pouco da política, mas é transversal, de projeção. Gente, desculpa, se alguém falar que já projetou, que tem a receita do bolo, isso é lero-lero. Nós estamos tentando entender a situação e criando cenários a todo momento e as evidências empíricas para a gente projetar cenário, elas não têm dados ainda robustos. A gente está trabalhando muito, entre aspas, de maneira precária nas projeções. Por isso que também, respondendo o Fábio e o Rafa, a política anticíclica. Gente, os mecanismos clássicos de política anticíclica também tem que ser contextualizado, não faz sentido. Vamos lá. Ok, vou fazer uma política anticíclica para demanda? Que demanda? Vamos pensar socialmente, o impacto social disso. Socialmente, eu digo não só em termos econômicos, de comportamento social. Vamos colocar uma situação hipotética.
Se a partir de agora terminasse a quarentena aqui no estado de São Paulo decretada, vocês voltariam para o consumo normalmente? Vocês já estariam em restaurantes? Vocês estariam no shopping? Gente, o que eu estou falando é o seguinte, não é um estímulo para a demanda, não é uma realocação de oferta que vai resolver. E a gente tem que tratar os problemas na sua complexidade e na urgência dele. A urgência agora é fazer um isolamento efetivo, que gera um custo econômico, sim, mas se ele não for feito, o custo econômico é maior. Agora, o que a gente tem que segurar nessa transição, primeiramente, é a renda das pessoas, principalmente no Brasil, muito informal, tá? E as empresas de micro, pequeno e médio porte que estão perdendo capital de giro, tá? Então, o que acontece? A gente tem que segurar o que a gente pode com mecanismos de política econômica, tá? Transferência de renda, de todas as maneiras, não vou ficar elencando aqui o que a gente já está debatendo em âmbito nacional e internacional, que ocupa muito tempo, mas a gente não pode tentar receitas que deram certo antes em situações extremamente novas. Então, assim, não tem ainda a receita. E nesse período, na questão industrial, a gente tem que ver como a gente consegue colocar a indústria para melhorar a infra de saúde, justamente para a gente conseguir liberar outras atividades econômicas, não para voltar à normalidade, mas para ver como elas vão se comportar, para a gente ver que tipo de outro instrumento vai ser mais adequado, tendo em vista a dinâmica. Então, gente, é muito complexo. O que eu tenho brincado é o seguinte, é como se chegasse um ET no planeta, a gente olhasse para o ET e falasse, vixe, o que é isso? Vamos entender isso aí. Então, tem muita coisa que a gente está tentando entender ainda. O que a gente não pode é criar uma cisão heterodoxa, ortodoxa, brigas que não fazem sentido, que só tira a gente do foco do problema. Voltei a bola aí para outras perguntas. Pimenta ainda não, nessa última rodada ele não respondeu. Ele não participou ainda. Verdade. Deixei aí para Denilde fazer as excelentes observações delas e o Diego complementar. Não, em relação sobretudo, a políticas anticíclicas, né? Como que eu vejo isso e não só o momento atual. Eu concordo com o Diego. Hoje uma coisa é fato, né? Assim, para mim, só para não repetir o que o Diego falou, vai depender efetivamente. O que a gente mais ouve e vê hoje é estados, governos injetando de alguma forma dinheiro na economia, tentando facilitar o fluxo, fazer com que esse dinheiro saia do Banco Central e isso chegue efetivamente às pontas, né, ao pequeno comerciante, aos mais desfavorecidos. Então, assim, hoje, necessariamente, eu concordo, a gente não está num cenário de terra arrasada, não é isso, mas foi um baque, foi um golpe, como o Diego mesmo disse, que foi difícil de ser assimilado. A gente não assimilou ainda, a gente está contabilizando ainda as perdas. Nesse momento de contabilização de perdas, realmente não há receita. Mas se você olha lá o último post do FMI, né, se houver algum tipo de receita ali, ele fala exatamente isso. Você tem 3 eixos ali para serem auxiliados. O primeiro eixo é das famílias, os households, você tem a família. Então, para a família é isso aí, é transferência de renda, é dinheiro na ponta, é Caixa Econômica Federal dando aporte, é uma busca maior por liquidez bem na ponta, para esperar para a pessoa se manter, né? E concomitantemente investir ali o que der para investir, porque agora, de novo, né? Investir como para você ter uma indústria de saúde, efetivamente, uma indústria que produza EPI, que produza medicamentos, que produza equipamentos hospitalares em 3 meses, em 1 ano. Isso é impossível, não vai acontecer. Hoje eu li uma notícia que eu fiquei... enfim, a gente começa a ver algumas coisas, tem até que selecionar, porque os países estão fretando aviões e indo até a China para comprar EPIs, né? O pagamento tem que ser feito à vista para aquelas empresas. Você tem que fazer o loading do seu avião ali mesmo, você compra, embarca aquilo e volta, e paga à vista. Eu posso até passar o link para vocês depois. E tem que chegar rápido e com cash na mão, assim, chegar ali para comprar, efetivamente. Quer dizer, a gente está vivendo um turbilhão. A gente não tem como pensar ainda em se reestruturar industrialmente para atender essa demanda. Essa demanda ela tem que ser atendida dessa forma. O mundo está acontecendo dessa forma. Então, o primeiro eixo são as famílias, o segundo eixo são as empresas. De novo,
que a gente falou aqui, aí não é transferência de renda, mas é fazer o dinheiro chegar, é diferimento de impostos, é você ter prazos alargados, é você ter suspensão do pagamento desses impostos, aí entra uma briga com os estados que a gente está vivenciando aqui no Brasil. E o último, que até foi uma pergunta aí, setor financeiro, né? Está se falado muito das fintechs, tem se falado muito de como que esses meios mais rápidos e menos centralizados do sistema financeiro podem ajudar, de novo, diminuindo essa distância, sobretudo entre Banco Central e a ponta, como que a gente pode cada vez mais fazer esse dinheiro chegar a quem necessariamente precisa desse capital agora, no curtíssimo prazo. Então, não sei se são políticas anticíclicas, por essência, são, né, de alguma forma são, mas eu acho que a gente transpassa até, eu concordo com o Diego, não é mais uma discussão do que é cíclico, anticíclico, ortodoxo, não. A questão é como que a gente faz para sobreviver a 3 meses que vão ser o caos, né? A gente sabe que o micro, pequeno empreendedor hoje tem caixa, o fluxo de caixa dele hoje dá para 26 dias, é isso que ele tem. E como que a gente faz para essa grande empresa que tem um fluxo de caixa aí para sustentar até 3 meses. Isso é discussão econômica, mas a prioridade não tem jeito, a prioridade é a questão de saúde. Se você não prioriza a saúde efetivamente, você não tem gente trabalhando, você não tem gente consumindo, você tem gente com medo. Concordo com a analogia que o Diego fez aí, uma eventual realidade amanhã da gente poder... Ok, estamos todos bem, vacina saiu, a gente pode, isolamento, sei lá, vertical, foi aprimorado, alguma coisa, vou consumir como eu consumia antes, vou sair à rua como eu saía antes, duvido que seja feito de maneira tão automática assim. Então, esses próximos 2, 3 meses é sobreviver, é buscar formas de você injetar dinheiro na economia e sobreviver, e, concomitantemente a isso, investir o máximo na saúde, tempo profissional e capital, para depois colher o que sobrar e os pedaços disso tudo no segundo semestre. E aí está em aberto, né? Eu também sou como o Diego e a Denilde falaram, eu não tenho nenhuma bola de cristal e não vou aqui fazer nenhuma futurologia, mas está em aberto, vai depender muito de quanto tempo e esforço a gente depender hoje para auxiliar os mais necessitados em investir em saúde e acudir, na medida do possível, às empresas. Obrigado, Pimenta. Posso falar alguma coisa? Claro, Dê. Dado que vocês me abriram meu microfone. Sempre bem-vinda a sua opinião, Dê. Não, mas eu acho que tem uma questão, eu sei que esse não é o tema, mas a gente tem uma questão geopolítica aqui, que tem que ser levada em consideração, muito importante. E quando o Pimenta estava falando do esforço americano, por exemplo, de ir lá e comprar todos os equipamentos, e essa é uma lógica da política externa da americana hoje, né? Que vem de uma tradição que aí teórica dentro dos Estados Unidos, que lá do século XIX, que em momentos de emergência e de guerra, eles vão fazer tudo para trazer para o seu território o que for necessário de recursos. Então, a gente está vendo aí dentro dessa briga, dessa questão toda econômica, uma questão geopolítica muito forte, que passa para entender como vai ser as dinâmicas, e aí eu acho que entra, eu não sou tão otimista quanto o Pimenta na questão multilateral. Eu acho que a gente tem uma total incapacidade a gente está percebendo isso, das organizações multilaterais em responder este processo. Então, ela também é parte do problema, porque elas não conseguem, a função que era coordenar e conseguir fazer com que os equipamentos, com que os recursos fossem distribuídos entre os países, não está acontecendo. Então, esse é um problema de coordenação das instituições internacionais que vai levar aí um momento de reordenamento da questão geopolítica. Então, acho que aqui, a gente falar de economia, de cadeias globais, sem pensar nesse todo arranjo que a gente vai ter geopolítico, também é desconsiderar uma variável muito importante nesse processo. Então, é parte da minha visão de que é preciso pensar aí não só do ponto de vista econômico, de demanda, de pacotes,
E eu vou dar um exemplo que também acho que aí eu nem sei se encaixa, mas, por exemplo, o Equador, que está passando por um colapso do sistema de saúde e do sistema sanitário. Eles fizeram todas as políticas, né? Eles fizeram pacote, conseguiram renegociar a dívida com o FMI, liberaram recursos, mas ela também não chegou a suficiente para conseguir evitar um colapso do sistema. Então, olhar para esses países menores e como eles não estão respondendo à crise, vai gerar também outro debate que a gente vai ter que fazer, que passa pela economia, mas também passa pela geopolítica. É um ponto que eu queria colocar. Eu vou só para passar, Rafa, que eu concordo muito com a Denise. Claro. A gente tinha falado multilateralismo, colocar o seguinte, eu acho que, o que eu falei, a saída para esse problema, ele não vai ser só nacional, ele tem que passar pelo internacional. E aí nós temos um grande problema. Porque o momento anterior que nós estávamos, de esvaziamento das instituições multilaterais, nós estamos sentindo o custo agora. Que essas instituições, seja a Organização Mundial de Comércio... Veja, gente, tem gente que questiona o esforço de uma Organização Mundial da Saúde. Isso só ocorre porque a gente esvaziou... Quando eu digo a gente, aquele debate, principalmente emergente, que a Daniela também conhece mais conservador, agora eu já posso falar mais neoprotecionista, para não falar neomercantilista, que esvaziou o debate multilateral. O custo que a gente vê hoje é justamente essas organizações não tendo uma condição de uma coordenação de esforços dos países internacionalmente para que isso... Então, o que eu estou falando é o seguinte, a saída não vai passar só nacionalmente, ela tem que passar internacionalmente, mas ela está muito mais friccionada por causa desse custo. Então, tem uma questão geopolítica, sim, que a gente vai ter que resolver. E só para pensar no ponto também econômico, foi o seguinte, esse que é a questão. A questão da política anticíclica também é complicada, porque não adianta eu começar a política anticíclica achando no comportamento da economia, porque se eu descuido aqui da questão da saúde olhando para o anticíclico, essa projeção que eu fiz de economia já não existe mais, gente. A deterioração, ela está violenta no tempo. Guayaquil, que a Denise citou, o Equador, já concentra 70% dos casos de contágio. Mas Guayaquil fez assim, ela definhou de uma maneira muito violenta no tempo. Então, a questão geopolítica é importante, vai passar por isso. Agora, esse é o custo da gente ter esvaziado essa questão e articulação. Só um ponto também que eu gostaria de sensibilizar a todos. Inclusive, eu concordo que os Estados Unidos estão em modo de guerra. O Brasil tem previsão de 2 palavras na sua estrutura orçamentária e de política pública, que é orçamento de guerra e economia de guerra. Isso é usado mesmo conceitualmente, mas eu tenho brigado muito nos fóruns que eu estou, etc. É o seguinte, nós não estamos em guerra, nós estamos em crise humanitária. O certo seria falar economia de crise humanitária, modo crise humanitária e orçamento crise humanitária, porque guerra normalmente é um contra o outro. Gente, está todo mundo contra uma coisa só. Então, só para fazer uma provocação também retórica, porque de fato os Estados Unidos vão lá, compram as máscaras, tiram da França, tá? Que aqueles, não sei se vocês viram, estava encomendado para a França, eles foram lá e colocaram o dólar, levaram, mas se a gente começar a entrar nisso, vai ser pior para todo mundo. Então, só brincando, porque a retórica, as palavras pesam demais. Gente, só, Rafa, desculpa. Claro, fala aí, Diego. Pimenta, pode falar. Eu concordo. Acho que as observações estão da Denise com o Diego. Só um ponto que tem, que eu gostaria de ser otimista, né, Denilde, em relação ao multilateralismo. O que eu preguei sempre, eu acho que alguns problemas só podem ser resolvidos na esfera multilateral. O que a gente só tem que olhar, e aí a geopolítica fala muito sobre isso, né? Quem provoca o esvaziamento do multilateralismo são as nações. Quer dizer, quem provocou isso ao longo do tempo, quem deixou de acreditar no multilateralismo, seja em nível ambiental, seja em nível financeiro, seja em nível comercial, gradualmente foram os grandes líderes que em outras épocas assumiam esses custos de ação coletiva e deixaram de assumir. Eles simplesmente deixaram de assumir por uma questão estratégica, né, e passaram a atuar de maneira unilateral, bilateral, enfim. O que me chama a atenção é que esse pós-Covid, né, muito fala de pós-Covid, como as coisas não serão mais as mesmas. Eu acho que a maneira de se resolver problemas hoje, até
início de dezembro era uma, e a partir de agora ela pode mudar. Se vai ou não mudar, se o multilateralismo vai ser capaz ou não de responder a isso, é as nações que vão responder, né? Vou poder discutir isso em nível multilateral? Poder você sempre pode. Você tem o corpo técnico dessas organizações, né? São dos mais notórios cientistas políticos, economistas, administradores e por aí vai, advogados. Enfim, você tem o corpo da OMS, o corpo da OMC, são dotados de um staff fantástico. Então, o esvaziamento só quem causa são as nações. E se o esvaziamento é causado pelas nações, o contrário é verdadeiro, né? Você pode vir buscar. Se vai ou não, eu duvido que vá, eu não acho que vá assim, migrar para isso, mas eu tenho certeza, assim, na leitura, a literatura fala isso, os autores falam isso e a gente estuda e vê isso na prática ocorrendo. Alguns problemas, para mim, só podem ser dirimidos no âmbito multilateral. Se vai ou não, são outros 500. Rapidinho, só isso, Rafa. Obrigado. Então, assim, queria agradecer ao Diego, ao Pimenta, pela palestra, a Denilde pela participação especial, a Cris, que ajudou bastante eu e o Fábio aqui respondendo várias perguntas no chat. E só para uma pitadinha bem pequenininha, tá, que o Diego falou, acho que eu não me lembro de ter visto o FMI soltar alguma nota com a Organização Mundial da Saúde que nem eles soltaram hoje. Então, assim, eles estão preocupados com a vulnerabilidade dos países, especialmente dos países economicamente mais frágeis. Então, assim, a diretora-geral do FMI e o presidente, lá, o Dr. Tedros, da Organização Mundial da Saúde, eles soltaram uma nota, que é um artigo falando exatamente disso, da conjunção do multilateralismo, tá? Mas, da minha parte, eu agradeço vocês. Para mim foi demais isso. Acho que a gente estourou o tempo até, de uma forma bem agradável. Vou passar a palavra para o Fábio. Eu agradeço de coração, tá, gente? Eu também quero agradecer ao Rafael, que foi quem teve a ideia, né? E me chamou, meu parceiro de longa data também. Fábio, você me ajuda? Claro, vamos lá, vamos fazer juntos. Agradeço ao Diego, ao Pimenta, a Denilde. Quando eu vi ela ali, vi a pergunta do Trump, falei, não posso deixar passar, tem que resgatar, tem que tirar o craque do banco de reservas. Falar, não, sem aquecimento, vai para o campo direto. Tal. Foi muito bom ouvir uma valorização do multilateralismo, né? No contexto que a gente estava, que era um contexto de certa forma, desvalorizar. Então, cria-se, eu acho que avalio que a gente termine com um certo grau de esperança, ainda que não seja um otimismo tolo, como disse o Diego no começo, é algum grau de otimismo, um otimismo fundamentado, digamos assim. E antes de encerrar, queria passar a palavra para a Cristina Helena, que foi, digamos, a grande mentora desse formato de webinar, né? Estendeu o convite para a gente, que está trabalhando junto num núcleo de economia na escola. Então, agradeço o Diego, agradeço a Denilde, Pimenta, Rafa, obrigado. E agora eu passo para a Cristina Helena. E ao público, né, que assistiu a gente até agora, claro, né? Perfeito. Fizeram bastante perguntas, tentamos sintetizar tudo. Se passou alguma coisa, a gente pede desculpa, tal, mas sempre acontece nesse tipo de formato. Eu queria agradecer vocês, debate muito interessante, o tema bárbaro. Muito obrigado pela seleção e curadoria de conteúdo, participantes ótimos, boas intervenções, plateia com perguntas inteligentíssimas. Isso só faz mostrar que esse é um espaço muito interessante para a gente continuar. Várias questões foram surgindo, que eu pretendo pautar nos próximos webinars. A Denilde está convocada para organizar um sobre geopolítica. Mas eu vejo que a questão Será um prazer. Vejo que a questão das estratégias das empresas internacionalizadas é uma questão importante. A questão do contexto asiático, eu estou vendo o Alexandre Errara aqui também, acho que estou te desafiando, Alexandre, a fazer um webinar sobre o assunto. Acho que a questão da arquitetura financeira internacional apareceu muito aqui, que também é interessante. Me ocorreu que um debate sobre a arbitragem num contexto como esse é absolutamente relevante. Enfim, várias ideias. Eu vou passar depois um questionário para vocês, são só 3 perguntas, para pedir para vocês, por favor, responderem, porque isso vai nos alimentar para melhorar a qualidade, escolher novos temas, acertar a mão aí no tamanho e na duração. Eu queria agradecer a todos pela presença. Sexta-feira, esse é um happy hour diferente. Obrigada. Obrigado, gente.
Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Boa Boa semana. noite. Tchau. Obrigado. Para vocês também. Tchau. Valeu.